Enquanto Pedro estava olhando para o Senhor Jesus, Pedro estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele percebeu o vento e então ele teve medo. Preste atenção nessa sequência. Pedro olhava para Jesus, então caminhava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos, ele logo percebeu o vento. Estava ventando antes, com certeza, mas ele só percebeu o vento, ele só sentiu medo quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus. E é isso que ainda acontece hoje em dia com muitas pessoas. Pessoas que tiram os olhos de onde deveriam tirar e colocam os olhos onde não deveriam colocar. Para onde os nossos olhos estão apontados é para onde nós vamos caminhar. Nós caminhamos para onde nossos olhos olham. Então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sobre a necessidade de nós olharmos somente para o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso alvo. Quando Ele está à frente, quando Ele é o nosso alvo, então nós caminhamos sobre as águas, nós vencemos a tempestade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Olha só, preste atenção nesse versículo que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A Bíblia nos chama a deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e a gente deve olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele olhava para o céu, ele olhava para Deus, e então ele suportou a cruz, desprezou a afronta, porque os olhos dele estavam no Pai, os olhos dele estavam naquilo que Deus faria através dele. Assim também você precisa estar com os seus olhos somente no Senhor Jesus. Então, se você passa por situações, por ventos, por tempestades, assim como Pedro estava passando naquela hora, não tire os olhos de Jesus por nada. Não tire os seus olhos de Cristo para você passar a ter medo, para você passar a considerar o vento, passar a considerar a tempestade. Antes, olhe para Deus. Tenha uma visão espiritual das coisas. Não olhe para as coisas na visão terrena. Não olhe para as coisas da forma mundana, mas em tudo olhe de forma espiritual. Tenha uma visão espiritual das coisas. Então, você tendo uma visão espiritual, então você vai passar pela tempestade, você vai vencer. Assim como Pedro, você vai caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Tão somente se você manter os seus olhos nele. Então, se o diabo ele tenta tirar os seus olhos de Jesus, se o diabo tenta fazer você se distrair com medos, com situações adversas, não perca a sua fé por nada. Se tem se levantado problemas difíceis na sua vida, não tire os seus olhos de Jesus, não comece a reclamar, não comece a dizer que Deus não está com você, mas olhe com olhos espirituais, continue com os seus olhos em Jesus e então você vai vencer. Se você gostou desse vídeo, clique no botão do like, assim você contribui para que ele também alcance mais pessoas. Eu te convido a inscrever-se no canal, ativar o sino de notificações, e assim você receberá os próximos vídeos e as próximas mensagens de fé aqui postadas. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e esteja com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.